Criança, louvar Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Só da igreja, Pai do Senhor. Amém. Glória. Batalha de crente, ele vence com louvor. Batalha de crente, ele vence com louvor. Pela força não, violência não, pelo teu Espírito, assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus faz escravo seu governador. Aleluia. Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão. Ele não vê aparência ou condição, ele não vê estrutura, e é por isso que ele te escolheu. É raro ter um coração igual ao seu, mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Aleluia, glória a Deus. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sai do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sai do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sai do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo Aleluia. quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sai do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Tá esperando por você o seu milagre. Tá Aleluia. esperando por você sua vitória.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nossa irmã Rebeca se encontrou com a oportunidade de louvar para tirar dízimos de oferta. Glória a Deus. O nosso pastor João vai fazer aquela oração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vai tirar dízimos e oferta nessa noite para a manutenção da casa do Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos na Tua presença, Pai. Nesse momento lindo e maravilhoso e grandioso de lindo na Tua santa casa. Pai querido e Pai amado, Pai, abençoa aqueles, Pai, que não puderam vir, aqueles que estão trabalhando. Abre a porta de emprego, Deus eterno. Pai Santo Deus, Tu tem visto o que Teus servos têm pedido a Ti, meu Pai. Grandioso Deus, Pai, abençoa aquele que está empregado, abençoa Teus servos, Tuas servas. Pai querido, e continua abençoando e abrindo a porta de emprego para aqueles que estão pedindo, que estão parados. Pai querido e Pai amado, nós Te pedimos e Te agradecemos em Teu seu nome, que Ele reina para todos sempre. Preguei. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Mesmo sem merecer, morreu pra eu viver. Na rua de cruz, tamanha dor, sofreu por mim, foi por amor. O cordeiro calado, por mim se fez pecado. Na sexta-feira faleceu, mas ao terceiro dia reviveu. Ele está vivo, 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 vivo. Filho de Davi, autor da minha fé, estrela da manhã, homem de Nazaré.
Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Nosso diácono, né? Vai trazer diácono Restito, vai trazer a palavra. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração aqui. Nosso irmão Edinaldo, nosso diácono, vamos orar aqui para o nosso diácono aqui, trazer a palavra, amém? Glória a Deus. Os irmãos ficam de pé para a gente orar pelo Deus, ele faça, use o seu servo aqui tremendamente mais uma vez nessa noite. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui na tua presença, meu Deus, pela tua permissão, meu Deus. A gente venceu, aleluia, mais um dia, derrubamos gigantes, estamos aqui diante da tua presença, meu Deus. Meu Deus, agora o teu servo vai ministrar a tua palavra, meu Deus. Tu sabe que sem ti nada, nós não podemos fazer nada. Senhor, abre as portas da palavra, usa aqui o teu servo como instrumento na tua presença. Fala conosco nesta noite, meu Deus, manifesta o teu poder. Meu Deus, nós estamos aqui, nós saímos da nossa casa para ouvir a tua voz, meu Deus, e nós cremos na tua presença neste lugar e na vida de cada um que está aqui presente. Fala conosco, eu te peço e te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Glória. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez agradeço a oportunidade para trazer uma palavra da parte do Senhor aqui nessa noite. Amém? Eu estou com a Bíblia aqui, que é a nova tradução de hoje. Eu não gosto dessa tradução. Eu só vou ler aqui o texto. Obrigado, não. Só vou ler aqui o texto. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 15, 16 e 17. Filipenses capítulo 1, versículo 15, 16 e 17, diz assim: Amém? Filipenses capítulo 1, versículo 15, 16, 17, diz assim: Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas versículo 18: Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Amém? Amém. Podem sentar, igreja. Perdão, obrigado. Era só para uma coisa. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Eu já falei aqui muitas vezes que eu gosto muito das cartas paulinas. Eu vou usar essa expressão, eu sou apaixonado pelas cartas paulinas. E nessa noite eu trago mais uma palavra. Nesta carta escrita pelo apóstolo Paulo, a igreja de Filipenses, que se encontrava em Filipe. Filipe, ela foi uma cidade edificada pelo rei Filipe II, no ano 356 a.C. E essa carta aqui, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo com a colaboração de Timóteo. Nós conhecemos Timóteo, foi um dos filhos na fé de Paulo,
E Timóteo, ele tem uma colaboração aqui nesta carta. Agora, algumas informações dizem que quem entregou essa carta em Filipos foi Epafrodito, que foi também um amigo de Paulo no Evangelho. A carta escrita a Filipenses, você não vai ver o nome fé nesta carta. Primeiro que Paulo, ele era um missionário, nós sabemos, e essa igreja aqui, a igreja em Filipos, ela foi quem mais contribuiu com os donativos. Sabe-se que Paulo, ele era um comerciante, trabalhava construindo tendas, e aquele homem ele não tinha muito tempo para tantas coisas, a não ser para trabalhar e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E era importante demais para Paulo que esse Evangelho fosse pregado até os confins da terra, como diz a palavra. Paulo ele faz um elogio a essa igreja, porque para ela permanecer na fé, apesar da oposição na época dos judeus, Paulo ele vai dizer que primeiramente ele estava preso nessa situação aqui. Paulo estava preso porque a igreja em Filipos era ali em Roma, e Paulo precisava de alguém para entregar essa carta. Eu tenho dito que Timóteo colaborou com ele na escrita, e Epafrodito foi um dos que entregou essa carta na igreja em Filipos. E Paulo preso. E aí o que está escrito nessa carta? Que uns anunciam a Cristo por inveja. Mas por que alguém estava anunciando Cristo dessa forma? Sabendo que Paulo estava preso, porque Paulo pregava o Evangelho de amor e não de inveja. Aleluia. Porque o Evangelho de Cristo é o Evangelho de amor. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo escreve essa carta. Alguém também prega, anuncia Cristo por briga, por contenção. Mas Paulo vai dizer: o que me importa? O que importa é que Cristo seja anunciado. Aleluia. Glória a Deus. Não é verdade, irmão? É. E me permita aqui abrir um parêntese aqui. Tem crente, irmão, que pensa que Cristo é só para ele. Eita glória. Aleluia. Jesus. Paulo está dizendo, irmãos, porfia também é briga. Agora imagine, porque o Evangelho de Cristo é Evangelho de amor e Evangelho de salvação. Veja a preocupação do apóstolo Paulo escrevendo essa carta. Eu gostaria muito, meditando aqui nesta carta, eu gostaria e preferia que ele não estivesse preso, para ele mesmo entregar essa carta. Aleluia. Glória a Deus. Mas mesmo a prisão não deteve o apóstolo Paulo para pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Glória. Aleluia. E Paulo, ele escrevendo, depois eu vou ler alguns versos dessa carta que eu acho muito interessante. Quem não conhece o apóstolo Paulo, irmãos? O que era importante para Paulo?
Filipenses, o que eu tenho para recomendar para vocês é que vocês continuem firmes, apesar dos opositores, da perseguição. Tudo isso contribuiu para o Evangelho de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Imagine, irmão, um homem na prisão, dizendo que as perseguições, as aflições contribuíram para o Evangelho de Cristo. Nada pode parar a obra de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Seja briga, seja contenda, seja dissensão, a obra, o Evangelho de Cristo necessariamente tem que ser anunciado. E se você fazer uma comparação, as outras igrejas que o apóstolo Paulo fundou, essa daqui, eu posso dizer a você que financeiramente era uma igreja pobre. Mas nem a perseguição, nem a oposição fez o Evangelho de Cristo parar. Aleluia. Esse Evangelho não vai parar. Eu vou morrer um dia, nós vamos morrer um dia, mas o Evangelho de Cristo vai ser anunciado. Aleluia. Glória. Se eu não quiser anunciar, tem quem anuncie, irmão. Paulo estava preso. Oh, glória. Sabe qual era a questão ali? O apóstolo está preso, então vamos pregar um evangelho diferente que ele prega. Vamos pregar um evangelho com briga, um evangelho com inveja. Mas o que importa é que Jesus Cristo seja pregado e seja anunciado. Aleluia. Não importa não, irmão. Deixe o macumbeiro falar de Cristo. Ele está sendo anunciado. Aleluia. Está entendendo o texto, irmão? Tem crente que pensa que Cristo é só para ele e não é mais para ninguém. Lembra os discípulos de Jesus? Olha, Senhor, eles não faz parte de nós, não tem nada a ver com a gente, mas estão expulsando o demônio em teu nome. Aí Jesus falou: olha, quem comigo não ajunta, espalha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Fala, Jesus. Aleluia. Senhor, ele não é da nossa turma. Olha lá, Senhor, em teu nome estão expulsando o demônio, será curando. Quem comigo não ajunta, espalha. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, é o nome de Jesus Cristo. Deixa quem quiser usar o nome dele. É o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Glória. Aleluia. Há uns que anunciam a Cristo por contenda, briga, dissensão, mas que me importa que ele seja anunciado. Aleluia. Glória. Eu não me canso de falar, irmãos, às vezes não gosto de ser repetitivo. Acho que é Marcos capítulo 10 por ali. Jesus, ele inicia seu ministério terreno, aí manda de 2 em 2. Eu estou cansado de falar isso aqui, irmão, e me perdoe se eu estou sendo repetitivo. Vai lá para Samaria, porque havia uma discórdia dos samaritanos e judeus. Eu não quero entrar em minúcia daqui, o pessoal aqui sabe da história. Vai lá, Jesus falando, prepara um lugar para mim, um lugar que depois eu vou. Aí eles foram, mas tinha uma rixa, irmão, entre os samaritanos e os judeus, que quando a turminha de Cristo chega lá, olha, a gente não quer vocês aqui não, sai daqui. Aí ele bate o pé lá, né, para deixar a poeira, aí vai embora. Aí Joãozinho, irmão, que deitava isso, João do apóstolo do amor. Aí ele irritado, Senhor, veja o que ele fala, é discípulo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não estou pregando heresia não. Senhor, tu queres que a gente ore e desça fogo do céu e consuma todo mundo lá em Samaria? Eita, glória a Deus. Glória. Discípulos, irmãos,
Aí Jesus fala: a que espírito vós pertenceis? Ah, irmãos, Jesus não é só para mim, não. Aleluia, glória a Deus. Jesus não é só meu, não. Glória a Jesus. É interessante, né, irmãos? O apóstolo Paulo, ele passava por ali, Roma, Itália, esse é um pregão do Evangelho, esse é um pregão do Evangelho. O homem tinha tanta autoridade que ele viu um coxo, um aleijado. E a Bíblia diz que Paulo volta. Aí olha, porque a carta, eu vou falar aqui, não saindo do texto, porque a carta escrita a Filipenses fala em fé. Você não vai ver o nome fé de cara. Aí Paulo diz que olhou nos olhos dele e viu que ele tinha fé. Quem tem fé aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Paulo, ele nem usou o nome de Jesus Cristo. E ele falou assim para aquele homem aleijado: tem direita? Ele nem diz em nome de Jesus. Que menino ousado, né, não? Pode ver o texto, irmão. Ele não diz em nome de Jesus, não. Tem direita, fica de pé, fica direito. O nome de Jesus Cristo tem poder, irmão. Aleluia. Está acima de todo nome. Que me importa que nada, irmão, que Cristo seja anunciado, Aleluia. seja pregado. Glória a Deus, aleluia. Eu já vi, irmão, me permita falar aqui. Eu não estou falando nenhuma mentira. Lembra os discípulos de Jesus? Jesus andando por ali, andando, aí porque a multidão cercava ele, tanto de gente grande como de criança. Aí as criancinhas foram para Jesus Cristo, irmão. Os discípulos queriam impedir das crianças chegarem até o mestre. Aí ele fala: olha, não as impeçais, porque das tais é o reino do céu. Aleluia, glória a Deus. Tem discípulo que é problema, irmão. Queria impedir que as crianças, irmão. Aí ele fala assim, ó: não as impeçais, porque das tais é o reino do céu. Aí ele fala assim: ó, quando olhardes para um desses, estás vendo a mim. Ele falou: uma criança tem que ver Jesus Cristo. E os discípulos queriam impedir, irmãos. Aleluia. Queria impedir que as crianças tivessem acesso ao mestre. E aí Paulo, voltando para o texto, eu vou ler alguns, eu vou dizer aqui de novo, quem está entendendo, glória. Glória a Deus, Eu aleluia. vou parar com isso, meu irmão. Eu vou parar com isso. O que me importa, irmão? Que Jesus Cristo seja anunciado. A minha tradução é interessante, eu vou ler aqui. Filipenses 1,15, diz assim, e 16. É verdade que alguns deles, os judeus, anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos. Vê que tradução, irmão. Mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Sabe o que é defesa da fé? Existe uma palavra muito bonita: apologeta ou apologética. Apologeta é aquele indivíduo que defende a sua fé, irmão. E Paulo defendia a fé, o Evangelho que ele pregava. Aleluia. Alguém pregava por briga, e aquilo muito incomodou a Paulo, porque Paulo, até então, como eu tinha dito no início, ele estava preso. E ele viu, ele ficou sabendo, irmãos, que alguns judeus brigando, pregando a Cristo, anunciando a Cristo, brigando. E eu vou dizer, eu já evangelizei muito. E não estou dando aqui informação a meu respeito.
o que ele disse? Lá vem ali, ó, um muito endemoniado. Cristo não é só para nós. Aleluia. Cristo não é só para mim. Ele tem que ser anunciado. Deixe quem quiser falar do nome dele. Por inveja, por ciúmes, por brigas. O nome dele está sendo anunciado. Aleluia. Aleluia. E Paulo fala daqueles que pregam por amor ou com amor. Mas o importante é que Cristo esteja sendo falado, porque ele falou, repetindo, que comigo não ajunta espada. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, por que foi que Deus enviou Jesus à terra? Sabe por quê? Porque Deus, ele é um ser comunicativo, irmão. Ele precisava se relacionar com a humanidade. Deus ele não vive isolado. Ele não vive acuado. Ele precisava manter uma comunicação, um diálogo com a humanidade. Ele envia Cristo, aleluia. Andou aqui, aleluia. Ele curou, ele salvou, ele libertou. Ele teve contato fisicamente com eles, se tocaram nele, falaram com ele, porque Deus é um Deus comunicativo, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Jesus não é só meu, não. Eu não tenho que ficar irritadinho porque alguém está falando de Cristo. Se ele professa a mesma fé que eu professo, ou não professa, eu não tenho que ficar preocupado. Porque não, Cristo é para os outros também. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Eu vou ler aqui, irmãos. Que me importa que ele seja anunciado, que ele seja pregado. Jesus tem que ser pregado por mim, por você, ou quem quiser falar do nome dele. Amém, igreja? Eu vou ler aqui rapidinho. O verso 12, Paulo vai falar assim: mas irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. O que foi que aconteceu com Paulo? Perseguição, perigo de morte, discórdia. O que me aconteceu foi para o progresso do Evangelho. Que quer aconteça algo comigo ou contigo, que seja, irmão, para o progresso do Evangelho de Cristo. Aleluia. Glória. Glória a Jesus. Verso 13: pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficarão sabendo que estou na cadeia, porque sou servo de Cristo. Aleluia. Glória a Quem Deus. não sabe, irmão? A guarda pretoriana, que era a guarda romana, soldados romanos que prenderam Paulo, levou Paulo para um areópago, já tinha dito aqui. Paulo ficou preso, mas nada, aquelas prisões, aquelas aflições não fizeram com que o apóstolo Paulo ficasse calado. O Evangelho de Cristo foi pregado, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Quem não lembra, irmão, Atos 16, é tão conhecido na igreja. Paulo e Silas, tem até louvor por aí, pregavam na praça, o pessoal ficou irritado, e aí pegam Paulo, pegam Silas, aí dá um monte de lapada, me permita a expressão aqui, e aí eles apanham, aí os camaradas ficam seminus, jogam na prisão, mas mesmo ali na masmorra, o Evangelho de Cristo foi anunciado, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Dá para entender, irmão? Parece loucura. Porque ele diz, porque a palavra
aqui intrínseco, quando ele fala das minhas aflições, das minhas prisões, também entra esse episódio de Atos capítulo 16, Paulo e Silas. E aí hoje eles estão lá na masmorra, no cárcere. Aí diz a Bíblia que chega a meia-noite. Aí louvaram e oraram na prisão. E eu nem amarrado estou, irmão. Eu nem preso estou. Você não está amarrado, nem preso também. O que é que nos impede de pregar o Evangelho de Cristo, irmão? Glória a Deus, aleluia. O homem em prisão, irmão, no cárcere. Silas. Eu sei que não está no texto, irmão. Só diz que eles louvaram e oraram. E vai dizer a Bíblia, irmão, que houve um terremoto só naquele lugar. Não foi outro lugar, não. Se tivesse uma casa ali próximo, o terremoto foi só na prisão, irmão. Não foi, só foi ali. Glória a Deus, aleluia. E de repente, o cárcere vai abaixo. E Paulo e Silas junto com os prisioneiros. Aí o desespero toma conta. E os dois homens de Deus estavam desesperados? Não. Porque mesmo sofrendo as aflições, a importância era que o Evangelho de Cristo fosse pregado. Aleluia, glória a Deus. Estremece o cárcere. E há um desespero dos... Olha, não fujam não. Está tudo tranquilo aqui. Aí alguém fala, olha, o que devemos fazer para sermos salvos? Olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus, eu creio, Jesus. Glória. Oh, glória a Deus. Lembra, irmãos? Paulo, quando vai escrever a carta em Gálatas para a igreja que estava na região da Galácia, e ele vai dizer, irmãos, já dissemos aqui algumas vezes, isso é muito forte, irmãos, parece, hoje não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória, aleluia. Sabe o que é isso a grosso modo, irmãos? Aleluia. Pois não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo estava dizendo nas entrelinhas, eu não tenho mais vontade própria. Aleluia, glória a Deus, oh, glória. E ele vai dizer também, olha, pois não me inquietem, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Ele diz, Aleluia, glória a Deus. e marcas fisicamente também, porque ele foi açoitado. Não foram só as perseguições, o medo, o pavor, mas as marcas. E nós, irmãos, nem chicoteados fomos, irmão, nem açoitados fomos, irmão. Aleluia, glória a E Deus. por que nós não podemos pregar esse Evangelho de Cristo? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome de Jesus Cristo aqui neste santo lugar. Glória a Deus, aleluia. Vou ler aqui o verso 18. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo seja sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Paulo estava preocupado, não. Olha, Paulo, tu estás aqui preso, mas tem uma turma lá fora que está brigando para pregar o Evangelho e anunciar o nosso Cristo. Deixa eles anunciarem. Com briga, com dissensão, com discórdia. O que importa é que ele seja anunciado. Glória a Deus, aleluia. É o que importa, irmãos. Eu vou terminar, viu? Aí ele fala, seja por maus ou bons, por bons motivos. Por isso eu estou. Veja o que ele diz, irmãos. Por isso estou alegre e vou continuar
assim. Aleluia. Paulo não impediu, irmão. Eu já vi, irmão. Eu acho um pouco chato ter que falar, mas eu já vi que andavam comigo querendo impedir. Porque alguém que não professava a mesma fé, não, pode não. Ele não é crente não, irmão. Ele não é cristão não. Mas Jesus está sendo anunciado. Aleluia. Glória. Não tem uma expressão mundana, né, irmão? Fala assim, fale mal ou bom de mim, né? Não tem? É a mesma coisa. É a mesma coisa, irmão. O que importa é que ele seja anunciado. Eu tenho mais um minutinho. Vou tomar o tempo de vocês, irmão. E vou ler aqui, essa aqui que eu acho interessante. Ele vai dizer no verso 27. Porque Paulo vai falar da firmeza, da coragem, da fé da igreja em Filipe. Ele vai dizer, agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos, e saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Glória a Deus. Você viu o desejo aqui de Paulo? Ele queria ir visitar a igreja, mas ele não podia. Mas Paulo dá uma palavra de encorajamento para a igreja que estava sendo perseguida, que estavam pregando a Cristo de forma errada, mas ele estava sendo anunciado. E Paulo dá uma